Boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Vamos aí para mais uma live Sabedoria para empreender na vida e nos negócios. Guilherme, qual que é o subtema de hoje, Guilherme? Como ser entendido? Como alinhar minha comunicação? Como eu vou fazer para que as pessoas me entendam? Olha só, tem várias empresas, ok? Cônjuges, né? Relacionamento entre pais e filhos, que parece que você fala e a pessoa não te entende. Você fala, explica, explica, mas você percebe que você é mal entendido. Como resolver isso? E às vezes acontece da outra parte também. A outra pessoa fala e, cara, parece que a comunicação não vai, né? Há uma discordância. E aí o que que acontece? Acontece que não tem conexão. Conexão entre o líder e o liderado. Conexão entre a esposa e o marido. Entre o pai e o filho, entre o filho e o pai. E aí, meu irmão, a briga tá, ó, armada. O que que eu tenho costume de falar, né? Você vai ver que sempre eu trago esse conceito aqui. Ninguém tropeça em pedra grande. Imagina que tem uma pedra grande na sua frente. Aí você está andando. O que que acontece? Você desvia da pedra. Agora, se tem uma pedra pequena, o que que vai acontecer normalmente? Você vai andar, tropeçar na pedra e machucar o pé. Então, a comunicação é um detalhe, ou seja, é uma pedra pequena que eu vejo as pessoas tropeçarem todos os dias. E o acúmulo desse tropeço tem destruído empresas, casamentos e relacionamentos entre pais e filhos. Vida real. Tudo por quê? Por causa da falta de comunicação. Mas, Guilherme, como resolver esse problema? Como lidar com isso? É o que nós vamos abordar aqui nessa live de hoje, tá? Para que você na sua empresa venha ter assim uma performance acima da média, no seu casamento venha ser algo assim extraordinário, com relação aos seus filhos também, ok? Então nós vamos aprofundar aqui, né, trazer um pouco assim de psicologia e também, né, não pode faltar, é claro, que é a base de tudo que a gente fala aqui, né, que é a sabedoria, que é aqui, ó. E nós vamos citar provérbios hoje. Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender, né, o que leva ao problema da comunicação. Diz aí um sábio, que eu não me recordo o nome, mas que ele fala assim, ó, quando você entende um problema, quando você consegue identificar a causa mesmo, você já resolveu 50% desse problema, né? Então vamos lá. Por que que normalmente há tanto problema na comunicação? Qual que é a verdadeira causa, né, desse problema? E a primeira coisa que nós vamos encontrar aqui, eu quero que você grave essa palavra, né? Cara, assim, ó, eu li um livro e esse cara que citou esse dado, ele falou que 90% de problema na comunicação é por causa desse fator que eu vou citar aqui agora, que é um problema de semântica. O que é semântica? Semântica é o significado que aquela palavra tem. Então eu posso citar uma palavra aqui agora e esta mesma palavra tem um significado diferente para você e para mim. Então, por exemplo, se você for chegar lá no interior de Minas e falar assim, rapaz, aquele cara ali é doido. Moço do céu, que o cara é doido demais. O cara é fera. Dependendo da pessoa que está falando, quando fala que a pessoa é doido, que o cara é fera, ele está querendo dizer que o cara é muito corajoso, que o cara tem muita habilidade e que ele também é muito corajoso. Se você for falar isso em outra região com outras pessoas, ele pode, né, entender que você está xingando ele de doido, de fato, que ele é louco. Ou seja, a semântica é diferente, né? O significado de uma palavra, ela é diferente. Então, a maioria dos ruídos de comunicação, primeiro, vem da semântica.
Porque a pessoa que está falando, às vezes, está enviando um quadrado, ok? Um quadrado, ó, quadrado. E a pessoa que está recebendo, ela recebe uma bola. Chega nela uma bola. Você envia um quadrado, mas chega nela uma bola. Olha só. Então isso é o quê? Uma questão de semântica. Esse é o primeiro contexto que dá muito ruído de comunicação. Segunda coisa. O segundo problema que dá é a questão do significado da situação. Acontece algo e esse algo tem significado diferente para as mesmas pessoas. Ela enxerga aquilo de um ângulo diferente, de uma perspectiva diferente. E isso também dá problema. Então vamos lá, vou citar um exemplo aqui simples, né? Imagina que tem ali sentado, né? Um velho, né? Um senhor aí de uns 60 anos, 65. Ali tem um cara de 40 e tem um jovem ali de uns 22 anos, né? Cada um deles estão assim em fases diferentes da vida, né? Aí eles estão em uma esquina. Quando pensa que não, aparece um Corolla preto, daqueles Corollas esportivos. E aí o cara vem correndo, puxa o freio de mão, ele faz a curva na esquina com o carro saindo de lado e acelera, e esse carro vai cantando pneu assim de lado e some. E aí o cara mais velho tá pensando assim, meu Deus, que irresponsabilidade desse cara, colocando a vida dele em risco, a vida de outras pessoas em risco. Como é que pode? Isso é o que o cara velho está pensando, né? Aí tem um cara de 40 anos de idade que viu aquilo, mas o cara tá tão assim, preocupado com a vida dele, com as coisas que tem que resolver dentro de casa, com os filhos, que viu aquilo e... Cara, tanto fez, tanto faz. E aí teve o cara jovem, né? O de 20 e poucos anos. Ele olhou aquela situação e dentro dele tá assim, ó. Rapaz, que cara habilidoso, velho. Moço do céu, esse cara aí pilota demais. Como que esse cara conseguiu fazer essa curva nessa velocidade com o carro saindo de lado? Ah, não, eu tenho que aprender isso aí. Ou seja, o mesmo acontecimento teve um significado diferente para as três pessoas. E aí eu te falo, as três pessoas estavam erradas? Não. Cada um se adequou o acontecimento à sua fase de vida, né? A sua etapa de vida. E aí tem algo que eu gosto de falar, que é assim, ó. Toda decisão para quem toma faz sentido na cabeça dele. Às vezes é difícil você compreender uma pessoa. Você fala assim, cara, fulano fez tal coisa, mas eu não consigo entender ele, velho. Por que ele faz isso? Ah, fulano tá fazendo isso aqui. Cara, é sem sentido demais. Só que realmente é sem sentido do seu ponto de vista e da sua perspectiva, do seu ângulo. A questão é que se você for sentar com essa pessoa para conversar com ela e ela realmente abrir o coração dela, você vai começar a perceber que do ponto de vista dela realmente começa a fazer sentido. Não é que você vai concordar com tudo que ela fala, mas começa a fazer sentido. Você vai ver que tem uma lógica por trás. Então por que há muito problema de comunicação? Por esses dois fatores. Semântica, o significado que a mesma palavra tem para pessoas diferentes. E segundo, vem do acontecimento. Então vem assim, ó, desse significado da experiência, do fato. Não é da palavra, mas do fato, em como a pessoa consegue entender o acontecimento. Agora, Guilherme, de fato, o que a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre essas coisas assim, ó. Aqui em Provérbios 14, vou deixar aqui, ó. Provérbios 14, 29. Olha só o que está escrito aqui, ó. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado
revela publicamente sua falta de juízo. Vou repetir. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. Quando você vai resolver um problema com uma pessoa, com um líder, um liderado, o que acontece com a pessoa precipitada? A pessoa precipitada, ela já chega afirmando as suas convicções, afirmando o seu ponto de vista. Ela já chega afirmando e dando ali sua conclusão sobre aquele fato. Ah, porque você fez isso, que eu não concordo com isso. Ela já chega assim. Vida real, essa não é uma postura de uma pessoa sábia. Ô Guilherme, qual que é a postura de uma pessoa sábia? A pessoa sábia, ela faz pergunta. A pessoa sábia, ela primeiro faz uma pergunta para aquela pessoa que ela está lidando naquele momento, e ela busca agora entender do ponto de vista do outro. Ou seja, entender a semântica do outro. Ver como o outro está vendo. Qual que é o significado que essa experiência tem para o outro. Então ele não tenta entender o que o outro está falando com o mundo dele. Ele sai do mundo dele para entrar no mundo do outro e entender o mundo do outro. Por exemplo, vamos supor que você tem um filho, adolescente aí, pré-adolescente, adolescente, 15 anos. Aí ele vem reclamar que os amigos dele, os coleguinhas dele, né? Os coleguinhas dele, excluiu ele. Não chamou ele para ir numa festa, não chamou ele para ir em um aniversário. E foi um coleguinha que no ano passado ele chamou para ir no aniversário dele. E ele vem chorar. Aí você pega e fala assim, ah menino, larga disso, é besteira. Você está tentando falar para ele com cabeça de adulto. Tipo assim, menino, você está se importando com isso? Só que se você for parar para analisar, a maioria dos adultos também ficaria chateado. Agora, imagina quando você era criança, quando você era um pré-adolescente, né, que o seu mundo girava em torno de escola e amigos. E deixa eu te falar algo também, né, aproveitando esse ensejo aqui. Foi feita uma descoberta pelos neurocientistas que o nosso cérebro, né, ele tem partes aqui, tem a parte reptiliana, que é a parte do reflexo, né, que é onde que está ali também a parte do instinto, a nossa sobrevivência. Tem a parte emocional nossa, né, que vem a raiva, o ódio, a alegria, é onde que está as nossas emoções, que é a parte límbica. E tem a última parte que é desenvolvida, que é a parte aqui, ó, que é o pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio lógico, né, por raciocinar. É aqui que tem a sua capacidade de controlar os impulsos, tá nessa parte aqui. E o que eles falam, né? Que existe uma capa, que quando essa capa envolve nesse fio, é a melhor forma de explicar, que imagina assim, que esse fio, ele vai criando, e assim, ó, primeiro esse fio passa aqui, né, pela parte reptiliana, depois vai para a parte límbica, que é emocional, e depois vem para essa parte aqui, que é a parte do raciocínio lógico, tá? Então, imagina que é como se a gente conseguisse passar aqui 1 mega de informação. 1 mega. Vamos pensar em internet. É só uma analogia, tá? Só que existe uma capa, que essa capa ela vai envolvendo nesse fio, como se fosse uma capa branca. Imagina uma capa branca. E quando essa capa branca se envolve nesse fio, naquela parte a internet fica 100 vezes mais rápida. 100 vezes mais rápida. Só que essa capa, ela primeiro envolve na parte reptiliana, que é onde está o nosso reflexo, né? Depois ela vai para a parte emocional. E por último, ela vem para a parte racional. Por último. Então, o que acontece com o adolescente, né? Imagina que a parte reptiliana e emocional,
ela é encapada primeiro, antes do racional. Então, aqui que é o emocional, processa informação 100 vezes mais rápido do que a razão. E os neurocientistas falam que a razão, ela é envolvida com essa capa depois que o ser humano completa 25 anos de idade, que aí sim ele começa a ficar mais prudente. Por isso que a gente fala que o adolescente ele é muito inconsequente, ele é muito emotivo. Mas é mesmo. Né? Porque dentro da neurociência, falando, é realmente um padrão de todo adolescente. Inclusive, olha só como é, né? Inclusive, se você for fazer um seguro de um carro e o dependente tiver menos de 25 anos de idade, o seguro é mais caro. É ou não é? Se você for fazer o seguro e a pessoa tem mais de 26, aí tu paga um pouco mais barato. Então olha só como é que está alinhado com a neurociência. Então o que acontece? Você precisa entender o adolescente de 14 anos de idade com a cabeça dele, com o mundo dele. Né? Ô meu filho, aconteceu isso mesmo? Aconteceu. Que chato, né, meu filho? Pô, mãe, chato demais, tô muito triste e tal. E aí você escuta aquele adolescente, você entra no mundo dele e depois você o aconselha. Então, se você quiser realmente ter uma comunicação alinhada na sua vida de uma forma geral, com seu cônjuge, primeiro, faça pergunta. Faça pergunta e busque entender com o ouvido, mas também com o coração. Porque quando você entende com o ouvido, né, escuta com o ouvido e com o coração, você realmente vai conseguir entender qual que é a semântica que ele está dando para as palavras e qual que é o significado que ele está dando para os acontecimentos. Você consegue pegar isso aí. Poxa! E você sabe o que acontece? É quase que uma mágica. Porque quando você se esforça para entender o outro também, consequentemente, esforça para te entender quando você fala. Essa que é a verdade. Vou repetir, quando você se esforça para entender o outro também esforça para te entender. Por isso que Provérbios aqui está falando sobre isso. Inclusive tem aqui também, ó, Provérbios 29:20. Vamos ver o que está falando aqui, ó. Provérbios 29:20. Provérbios 29:20. Provérbios 29:20. Vês uma pessoa precipitada ao falar? Pois espera-se muito mais de um insensato do que de alguém com essa atitude. Então, de novo, Provérbios está falando. A pessoa que é precipitada, que é quente, que já chega com aquele alvoroço para resolver as coisas. Cara, ninguém espera nada dessa pessoa. De novo, não é um comportamento sábio. E quantos casamentos, quantas empresas estão quebrando por falta desse detalhe? De líderes que já chegam derretendo os seus liderados. Sem perguntar, já chega afirmando, não pergunta nada, já derrete, já vai com os dois pés. Né? O cônjuge também vai com os dois pés. Cara, o que está tendo de destruição de relacionamento por conta disso é gigante. Então eu vejo assim que, vida real, o ser humano, às vezes por falta de consciência, por falta de conhecimento, o que tem acontecido? Deus tem entregado o presente para ele e ele tem jogado fora com as próprias mãos. Deus dá a empresa, dá um marido, uma esposa, filhos, e essa pessoa, consciente ou inconscientemente, tem pegado isso e jogado fora com as próprias mãos. Com seu falar precipitado. Hashtag vida real. E Deus não te chamou para você simplesmente acessar as coisas de Deus sem usufruir e perder.
Ele quer que você acesse, usufrui daquilo que seja algo de longo prazo. E como que eu faço para manter isso, Guilherme? Cara, eu preciso fazer perguntas e buscar ouvir as pessoas com o ouvido e principalmente com o coração. Para quê, Guilherme? Para que eu possa, sentir qual que é a semântica daquela palavra que a pessoa quer dizer e qual que é também o significado dos acontecimentos para ele. Eu preciso sentir. Aí você vai conseguir alinhar. E aí depois você vai falar e vai expressar a sua opinião, por último. Aquilo que você também sente, aquilo que você quer dizer. Quer ver algo simples? Olha só. Um dia eu estava indo trabalhar e fui trabalhar, dei tchau pro meu filho, entrei dentro do carro e caí fora. Beleza. Chegou de noite, às 8 horas da noite, eu fui colocar ele para dormir ali um pouquinho com ele. E aí tô sentado, ele falou assim comigo: ô pai, eu não quero que você trabalhe. Eu, não, pai? Não gosto de você trabalhar não, pai. Não quero que você trabalhe não. E aí eu peguei e falei assim com ele, falei assim: ó meu filho, deixa eu te falar. Você sabia que o fato de papai trabalhar, papai consegue comprar o feijão, papai compra arroz, papai compra carninha, papai troca o tempo dele, né, o trabalho, e em troca papai recebe dinheiro, né? Papai dá o trabalho e em troca ele recebe dinheiro. E o dinheiro papai compra isso. Ele, o papai compra fruta, banana, laranja. Falei, você sabia que quando a gente vai no shopping lá, que você anda naquele carrinho lá, é o dinheiro que papai ganha trabalhando? É, papai, roupinha também? Falei, roupinha também. Aí ele falou assim comigo: ô papai, eu gosto que você trabalha. Olha só o que uma conversa, o que você explicar, né? O como que na percepção dele mudou o significado depois que foi clarificado o porquê. Gente, e quantos filhos têm raiva do trabalho? Porque na cabeça dele o trabalho rouba o pai dele. E a pessoa toma um ódio por trabalhar, sendo que o trabalho dignifica o homem. Então o filho começa a odiar o trabalho porque na cabeça dele o trabalho rouba o tempo que ele poderia ter com o pai e a mãe. E às vezes uma conversa, um alinhamento, cara, resolveria tudo. Hashtag vida real. Eu lembro que uma vez também, né, teve um fato, um acontecimento, eu e minha esposa, e aí nós passamos um período e tal, e ela estava sem entender, e aí depois eu fui explicar para ela a situação, como que aconteceu, o porquê. Ela falou assim: agora fez sentido. Ela falou assim: por que você não me falou na época? Eu falei: não, na época não dava para te falar, não era bom te falar, né? Por conta disso. Aí o que aconteceu? Aquilo que para ela antes, ela ficava sem estender, não estava fazendo sentido a minha atitude, depois que eu clarifiquei e mostrei os fatos, aí ela começou a entender. Então, cara, assim, hashtag vida real, né? Seja mais sensato. Pergunta mais as coisas. Busca entender, compreender. Compartilha mais o porquê com as pessoas que estão perto de você, que você convive. E essa semana aconteceu 2 fatos, né? O primeiro fato foi que eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava passando, né, uma mensagem para um grupo de pessoas. E eu falava assim: gente, existem 2 terrenos. Existe o terreno natural, o terreno físico aqui, que é passageiro, né? Você usufrui enquanto você tem vida aqui na Terra. E existe também o terreno espiritual, que esse terreno é um terreno eterno. Você vai colher os benefícios desse terreno
para eternidade. E aí no sonho eu falava assim, em qual dos dois terrenos você tem implantado? No terreno passageiro ou no terreno eterno? Porque se você plantar apenas no terreno passageiro, a sua colheita vai ser passageira. Agora, se você plantar no terreno eterno, você vai colher fruto para a eternidade. E aí depois que eu passei essa mensagem para essas pessoas no sonho, aí no sonho passou pouco tempo, aí as pessoas Guilherme, bora, corre. Foi o quê? Ia ter um tsunami, muita água. E aí nós, assim, todo mundo correndo e aquela correria, a gente foi atrás de lanterna, teve um apagão e depois eu acordei, né? E fiquei meditando nisso. E aí ontem, acordei cedo para praticar atividade física aqui no condomínio. E aí desceu duas senhoras, né? Uma, assim, creio eu que deve ter uns 65, 70 anos. E a outra uns 90. E as duas assim de mãos dadas. Foi andar também aqui no condomínio. E aí quando eu olhei assim para as duas, né? A mais velha um pouco assim, corcunda, andando devagar. E aí me veio um pensamento assim, Guilherme, daqui a um tempo, se você não for antes, né? Você vai estar naquela idade ali. E aí eu pensei na brevidade da vida, né? E eu pensei sobre os aprendizados, né? Os aprendizados que daria para tirar disso. Quanto que a vida ela é breve. E que assim, não importa como é que tá a sua vida hoje, né? O fato é que a forma com que você leva a sua vida hoje vai determinar os resultados seu amanhã. Então, se sua vida está muito ruim hoje, muito ruim, quando você tiver com seus 90, né, ela pode estar muito melhor. Né? Daqui 5 anos ela pode estar muito melhor, daqui 10 anos muito melhor. Mas se você também tiver com a vida boa e não se atentar para as suas decisões, né, levar uma vida desenfreada, cara, amanhã você pode estar muito mal. Por isso que Eclesiastes fala que o fim das coisas é melhor do que o início delas. Porque tem muita pessoa que começa certo, mas termina errado. E tem toda essa questão da eternidade, né? E quantas vezes a gente perde tempo, dedica tempo naquilo que é passageiro. No terreno físico aqui, esquece de colher no terreno eterno. Que nós vamos colher para a eternidade. Então reflita nessa mensagem aí, tá? Pense um pouco com relação às pessoas aí, alinhe sua comunicação. Busque primeiro entender para depois ser entendido. Busque primeiro compreender para depois ser compreendido. Essa é uma atitude de sabedoria. Essa é uma atitude de maturidade, ok? E plante no terreno eterno, para que você possa colher na eternidade. Fechou? Então tem um final de semana aí extraordinário. Já declaro uma semana abençoada para você, uma semana de muita prosperidade, de muito crescimento. E que Deus continue te abençoando e dando sabedoria aí cada dia mais e mais. Tá bom? Valeu, tchau e até a próxima live. Sabedoria para empreender na vida e nos negócios. Valeu, tchau.